eu vou dar prosseguimento ao a narração do e-book da história do Brasil. Eu parei quando eu estava explicando no último vídeo sobre os primeiros engenhos, né, que tinham sido financiados com capital italiano e holandês. Agora, nesse próximo capítulo, esse é o capítulo 4, sobre as câmaras municipais. Então vamos pro vídeo, né? Capítulo 4, câmaras municipais. No Brasil colonial, perdão, pessoal, no Brasil colônia, como mandava as ordenações reais, foi criado nas vilas e cidades da colônia as chamadas câmaras municipais, que garantia a participação dos senhores de terra, homens da aristocracia rural, os chamados homens bons, e também era presididas por um juiz ordinário e era composto por 3 vereadores, todos escolhidos localmente. Em 1446, ou seja, antes do Brasil ser descoberto por Portugal, né? Porque esse é o território do Brasil, ainda não podemos conceber uma ideia de Brasil, né? Nessa época, óbvio. Mas o que é ver o território futuramente do nosso país, do Brasil, né? Foi criado no âmbito jurídico as ordenações afoncinas, ou seja, depois, em 1512, tinha várias atribuições. Não, depois de 1512, perdão, foram criadas as ordenações manuelinas. E depois veio as ordenações filipinas, já no ano de 1603. As câmaras tinham várias atribuições, como nomeação de servidores locais, o exercício de papel de polícia, verificação do peso e preços das mercadorias e designação de procuradores, representando o localismo político, e chegaram até a legislar a nível local. As ordenações reais que regiam as câmaras municipais eram regidas por antigos códigos como o Código Romano e Germânico. E também podemos incluir nesses antigos códigos o Código de Justiniano. Agora, capítulo 5, Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi uma das primeiras ordens religiosas a chegar no nosso país. Companhia fundada por Santo Inácio de Loyola, nobre espanhol que, após ser ferido gravemente enquanto lutava na Itália contra os franceses, ficou muitos meses de cama e entrou em contato com as obras cristãs e que fez querer ajudar pessoas necessitadas. Os jesuítas, liderados por Manuel da Nóbrega, iriam estudar a língua tupi e fazer o primeiro dicionário nesta língua, ou seja, língua tupi. Promoveria a catequese dos nativos e iriam ajudar na preservação dos nativos com a fundação de missões. Edifícios para abrigar os nativos, porém, deveriam ser também esses edifícios eram chamados de missões ou reduções, né? Esses tipos de edifícios, né? Para abrigar os nativos, porém, deveriam abandonar sua cultura e religião. Os jesuítas, entretanto, foram expulsos do que viria a ser futuramente o Brasil, né? No ano de 1759, por ordem do primeiro-ministro português, que na época era o Marquês de Pombal, pois estavam ganhando muita influência na colônia e iriam voltar novamente para o Brasil
somente no ano de 1843, ou seja, o Brasil já era um país livre nessa época, né? País, pelo menos, independente politicamente de Portugal já, né? E já tinham perdido muito do prestígio do período colonial. Capítulo 6. A escravidão africana. Os negros que tornaram escravos aqui no Brasil vinham da África Ocidental. Muitos chefes africanos vendiam seus habitantes, seus súditos, né, para os europeus, em troca de alguns produtos, como aguardente, armas e etc. O tráfico negreiro foi implantado na América por Portugal, por fins comerciais, pois a mão de obra negra era mais lucrativa do que a mão de obra indígena. Milhares de africanos foram forçados a deixar suas terras nativas e ir ao continente americano, em um país desconhecido ainda em plena formação. Com o tempo, surgiram 5 tipos de escravos. Os navios tumbeiros ou negreiros transportavam os africanos no porão, todos amontoados para na parte inferior do navio, da embarcação, né? Muitos separados de suas famílias, muitos iam nus. E os que conseguiam chegar na colônia só recebiam um pano para se cobrir e um prato de comida para não morrer de fome. Mas era uma simples mercadoria, uma simples propriedade dos senhores de engenho. Obviamente eram analfabetos e muitas formas de resistência foram criadas para enfrentar essa dura realidade, como suicídio, fugas, criação de quilombos. As negras chegavam a abortar seus próprios filhos para não terem que viver essa dura realidade. A capoeira foi criada para se comunicar em caso de fuga. O quilombo mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, que teve 2 líderes importantes, Ganga Zumba e Zumbi dos Palmares. E foi destruído, pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. Uma curiosidade é que quando os portugueses pegavam os africanos para serem vendidos como escravos, davam uma volta em torno de um baobá, chamado Árvore do Esquecimento, onde simbolicamente os negros vindos da África iriam esquecer, obviamente entre aspas, né, esquecer entre aspas, né, em sentido figurado, né, metafórico, sua pátria natal, né, suas terras, né, seu país natal, né, o reino, né, e seu continente. Capítulo 7. Os bandeirantes. Apesar da visão romântica que temos dos bandeirantes e de homens bem vestidos, a realidade é outra. Andavam descalços e não falavam sequer português, e sim Onhengatu, ou seja, língua geral paulista, e óbvio que foram importantes para a expansão da América Portuguesa e a futura descoberta de ouro na capitania de Minas Gerais, se bem que a primeira capitania a encontrar ouro não foi, obviamente, a capitania de Minas Gerais, né? Foi a de São Vicente, né? Que seria o atual estado de São Paulo. Porém, foi encontrado em pequenas quantidades. Esse teria até envolvido uma história sem comprovação do chamado manuscrito 512, que diz ter achado uma suposta cidade perdida no interior do atual estado da Bahia. Esta suposta cidade pode ter sido supostamente uma cidade ptolomaica. Segundo os relatos dos bandeirantes, havia outro tipo de exploração. Sim, essa cidade, segundo os relatos dos bandeirantes, fala que um escravo africano foi o gelo lá, né? Que primeiro eles avistaram uma montanha, né? Subiram numa montanha e avistaram algumas ruínas, né? De algumas construções arruinadas. Aí eles
foram até lá, né, investigar o que era aquilo, né, que era da montanha. E aí um dos escravos foi colher umas frutas para comer. E eles se depararam com um caminho de pedra, segundo o relato do manuscrito 512, né? Eu não coloquei no livro, né? Eu esqueci de colocar, mas aí ele foi, né? Eles foram, quer dizer, os manos, do relato, né? Eles foram e quando eles foram, subiram, foi até o fim de uma velha estrada de pedra, né? E no fim eles deram de cara com 3 grandes pórticos, segundo o relato, né? Mas não tem comprovação essa história. Tinham 2 pórticos pequenos, né? Laterais e um pórtico grande, né? No meio, no centro, né? Desses 2 pórticos pequenos, né? E haviam inscrições, supostamente de uma espécie de um grego, assim, arcaico, né? Um grego, mesmo da época dos Ptolomeus, né? Segundo o relato, né? E eles foram adentrando, né? Explorando as ruínas da cidade, diante dessa cidade antiga, né? E eles acharam um conjunto, assim, de casas, segundo os relatos, né? Em uníssono, né? Como se fosse uma única casa, né? Construída assim, todas geminadas, né? E eles foram explorando, acharam uma estátua de um homem no centro dessa cidade, é, com o torso nu e usando uma roupa semelhante a uma toga, né? Esse homem dessa estátua, e apontando com o dedo em direção, supostamente, para o norte, né? E eles foram explorando, acharam um edifício que poderia ser o tesouro, ou seja, não guardava o dinheiro da cidade. Encontraram muitas moedas no lugar, onde de um lado tinha uma flecha e do outro tinha aparentemente efígie de um homem, né? E no final eles foram explorando até deram com uma cachoeira, né? No fim da cidade. Não se sabe os nomes desses bandeirantes, né? Se